A paz do Senhor, meus irmãos. Quero de início agradecer ao irmão Raimundo Barros pela essa oportunidade de nós estarmos aqui para trazermos uma reflexão da palavra de Deus. E gostaria, em poucos minutos, de trazer uma palavra a respeito de Jesus, o remidor de nossas vidas, baseado no livro de Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 9 e versículo de número 13. E se você quiser acompanhar, pega a sua Bíblia e vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Ruth 3, versículo 9 vai dizer: E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Versículo de número 13. Porém agora, é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Somente esses 2 versículos para meditarmos um pouco. A história é a história de uma família israelita. A Bíblia vai nos dizer em Ruth 1 que essa história, o evento que a família está vivenciando, é um dia de fome sobre a terra. A Bíblia vai dizer que esta família, a qual mais na frente Ruth vai fazer parte, eles viviam, queridos irmãos, eles viviam nas terras de Efrata. E Efrata significa terra frutífera. Mas devido à fome que veio, devido à situação vivida naqueles dias, o pai daquela família, o progenitor daquela família, chamada Elimeleque, ele pega toda a sua família e tudo o que lhe restou e resolve ir à terra de Moabe. E Moabe, queridos irmãos, significa terra dos desejos. Eu falo a significação para que você entenda o teor de toda a mensagem. Eles saem da terra frutífera e vão para a terra dos desejos. Abimeleque está saindo da sua terra, procurando uma situação a qual vai lhe ajudar, a qual vai encontrar o sustento para a sua família. Este homem era casado com uma mulher chamada Noemi. O nome Noemi significa agradável, significa amável. E estes tiveram 2 filhos. Os filhos casaram com mulheres quando chegou à terra de Moabe. A Bíblia vai nos dizer, queridos irmãos, que com o tempo que eles estavam ali, Abimeleque morre. Seus filhos continuam. 10 anos depois, também seus filhos morrem. Agora, Noemi está com o desejo de voltar à sua terra, porque a Bíblia vai dizer, ela recebeu notícias que tudo estava voltando à normalidade. A terra voltou a ser frutífera. A terra voltou a dar o seu mantimento. Noemi coloca no seu coração: irei voltar. A Bíblia vai dizer que ela tinha suas 2 noras. Uma resolve ir com Noemi. Esta é a mesma que dá nome ao livro escrito. Esta é a jovem Ruth. Ruth resolve voltar com Noemi, mesmo não sendo da descendência israelita. Ela vai nos dizer, queridos irmãos, em um dos textos que nós
podemos até designá-lo como o texto-chave deste livro, porque ela vai dizer a Noemi: não me istes para que te deixe, e me afastes de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo, Noemi, é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que Ruth, ela ouviu falar do Deus de Noemi. Ela cria no Deus de Noemi, a ponto de ela abandonar as suas terras, a sua parentela, e seguir com a sua sogra para a terra que era dela. A Bíblia vai dizer que elas voltam, mas agora eles não têm mais nada, meus irmãos. Agora Noemi já não possui terras. Agora Noemi já não tem aquele que pode o sustentar. Mas a Bíblia vai nos dizer que Noemi nos traz uma lição. Por que eu disse para você guardar o significado? Porque a própria Noemi vai falar no verso 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Sabe o que é que eu aprendo, irmãos? Que quando saímos da presença de Deus, que simbolicamente a gente pode colocar como sendo a Efrata, terra frutífera, aonde nada falta, e o próprio salmista no Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então perceba que Noemi saiu, ela diz, cheia parti. É como se ela estivesse dizendo: eu saí com muitas coisas, mas eu estou retornando vazia. Mas que bom que ela retornou. E isto é para você que está ouvindo esta mensagem. O melhor é voltar para a presença de Deus. Porque longe dele vai ter vazio. Porque longe dele vai ter um vazio na sua alma. Mas ele pode preencher. Perceba que Noemi volta para as terras que um dia pertenceu a ela, pertenceu ao seu esposo, pertenceu à sua família. Mas existe, queridos irmãos, dentro da cultura israelita, o que chamamos de parente remidor. O parente remidor é o mais próximo da linhagem. Ele tem o direito e o dever de casar, caso a parenta sua não tenha filhos com o que já faleceu. É por isso que nós vamos entender dentro do livro que Boaz não se casa com Noemi, porque Noemi teve filhos. Os nomes sempre era a continuação da geração. É por isso que Boaz casa com Ruth, porque Ruth foi casada, mas não teve filho. Aí a Bíblia vai dizer que ele pega Ruth e diz: Ruth, ainda existe um parente mais próximo. Eu preciso saber dele. Eu preciso saber se ele deseja casar com você para que eu possa tomar a vez. Queridos irmãos, só que o parente remidor não era somente para se casar. Era para perpetuar a geração do falecido. Era para que fosse restituído para aquelas pessoas que perderam. O significado de remidor, se olharmos, significa salvador, libertador, redentor. E perceba que Boaz é uma prefiguração de Jesus Cristo. Naquela época, Boaz estava salvando Ruth, salvando ela da fome, salvando a sua descendência, salvando a sua alma. Por quê, queridos irmãos? Porque uma mulher, quando não tinha mais esposo,
Muitas vezes ela era rejeitada pela sociedade. Mas Boaz diz: eu vou ao encontro do mais próximo. Se ele não quiser usar o que lhe é de direito, eu estou aqui, Ruth. Eu estou aqui para ser o seu remidor. Perceba, queridos irmãos, que há algumas características do remidor para com Cristo, e é isto que eu quero rapidamente passar aos irmãos. Primeiro, o remidor tinha que ser o parente mais próximo para realizar a obra da redenção. Jesus Cristo, o Verbo, o próprio João 1 vai dizer, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é o nosso irmão, porque a Bíblia vai dizer que, através de Cristo, nós somos co-herdeiros nele. Se nós somos co-herdeiros, é porque o herdeiro é o nosso parente próximo. Jesus se tornou filho aqui, para ser irmão nosso, para poder ser próximo de nós, a ponto de nos salvar e de nos remir. Segundo, queridos irmãos, o parente remidor precisava ter meios para pagar o preço da compra das terras. Isso é lindo demais, porque Cristo pagou o preço, não somente pelo irmão Quemuel, não somente pelo irmão Raimundo Barros. Cristo pagou o preço por toda a humanidade. A Bíblia vai nos mostrar isso, queridos irmãos, que Cristo não veio somente para alguns, Cristo veio para todos. Depois, com o tempo, leia 1 Coríntios 6 e 20, 1 Pedro 18, versículo 19, e você vai ver que nós fomos comprados por alto preço. O preço que Cristo pagou por mim e por você foi com o próprio sangue derramado na cruz. Terceiro, o parente remidor precisava estar disposto a ser o remidor. Boaz estava disposto a ser o parente remidor de Ruth. A Bíblia também vai nos dizer que o próprio Cristo se deu por nós. No Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, vai dizer que um dia ecoou no céu uma voz: a quem enviarei? O próprio Cristo disse: envia a mim. Perceba que ele se oferece. Perceba que ele se deu. Deixou o trono de glória. Deixou a coroa de ouro para vir a esta terra. Recebeu uma coroa de espinho em sua cabeça. Recebeu uma cana em suas mãos. Ser pregado na cruz do Calvário para mostrar para todos: ele estava se doando por nós. Quarto, o remidor Boaz tomou Ruth como noiva. E perceba que Ruth não fazia parte da linhagem. Ruth não era israelita. Mas perceba que Boaz casa com Ruth, cuida de Ruth. E é isto que Cristo deseja. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E Deus, através do seu Filho Jesus, deseja cuidar da igreja, proteger a igreja. É isto que o remidor faz. Então são 4 pontos, irmãos, que nesta mensagem eu trago para lhe mostrar o porquê Cristo é o nosso remidor. Ele é o nosso parente próximo. Ele, queridos irmãos, pagou o mais alto preço por nós. Ele, queridos irmãos, se doou, se deu por todos nós. E por último, ele nos tem como a noiva. Somos a noiva do Cordeiro. E brevemente estaremos morando eternamente com ele. O remidor, queridos irmãos, chamado Jesus Cristo, está de braços abertos,
lhe oferecendo os melhores e os mais belos cuidados. É só você aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Fique com esta palavra. Que Deus o abençoe poderosamente e lhe continue guardando a sua vida. Amém.